discussão sobre a suposta agenda dos Greys, suas bases subterrâneas e o estágio seguinte do programa. Híbrido é um reflexo das complexas narrativas que orbitam o campo da ufologia moderna, frequentemente embasadas em relatos subjetivos e repletos de elementos que mesclam experiências traumáticas, memórias fragmentadas e construções culturais. O caso específico relatado centrado em Eric Nunstiel é representativo desse tipo de narrativa em que a vida pessoal do indivíduo passa a ser interpretada como uma sucessão de intervenções externas, atribuídas a entidades não humanas com motivações que, ainda que insinuadas, permanecem envoltas em mistério. Esses episódios, além de reforçarem a sensação de violação e perda de controle que caracteriza muitas dessas narrativas, alinham-se com padrões psicológicos observados em vítimas de traumas que buscam dar sentido a memórias confusas através de reconstruções posteriores. A sexualização das interações com os Greys, como exemplificado pela cena envolvendo a inserção de artefatos nos órgãos genitais ou pela transfiguração da entidade em figura feminina, parece operar como uma projeção simbólica das angústias e vulnerabilidades do abduzido. Sugere a construção progressiva de um sistema de crenças pessoal, reforçado pela validação de comunidades ufológicas e pelo consumo de literatura e conteúdos especializados. Essa escolha estética não é aleatória. Ela evoca uma nostalgia tecnológica que reforça a ideia de que esses seres possuem um conhecimento arcano, desconectado das trajetórias humanas convencionais. O sentimento de impotência diante de forças incontroláveis e o anseio por encontrar sentido numa existência permeada por perdas e frustrações. As abduções, nesse contexto, funcionam como metáforas vivas para esses medos e anseios, oferecendo tanto uma explicação quanto uma forma de resistência simbólica. Ao mesmo tempo, essa iconografia tecnológica torna os relatos mais palatáveis e visualmente plausíveis, facilitando sua difusão e assimilação no imaginário coletivo. Essas teorias prosperam precisamente porque oferecem respostas simples e dramáticas para fenômenos complexos e opacos, como o avanço da biotecnologia ou a crescente desumanização das estruturas sociais. Sua interação faz toda a diferença para que possamos continuar produzindo conteúdos que desafiam o pensamento comum. Prova que a questão das abduções não é sobre provas ou evidências, mas sobre mitos modernos, que funcionam como espelhos distorcidos das angústias humanas. Ao tentar compreender esses relatos, o que de fato está sendo analisado não é a existência objetiva de extraterrestres, mas sim a forma como o ser humano constrói seus próprios monstros a partir da solidão, da impotência e da esperança. Ao situar as origens desses programas em instalações escondidas do público, cria-se um inimigo claro, tangível, contra o qual se pode dirigir a indignação e o medo, que transcende as experiências individuais e revela muito sobre nossas ansiedades coletivas. Nossas crenças mais profundas e nossa eterna busca por significado em meio ao caos do mundo contemporâneo. Ative as notificações para acompanhar nossas próximas análises e deixe seu comentário, dizendo o que mais te chama a atenção nesse tipo de fenômeno. Estamos de olho. O fato de essas histórias se repetirem com variações tão similares sugere que, mais do que testemunhos de uma realidade objetiva, elas são manifestações de uma necessidade humana atávica. Encontrar padrões, dar sentido ao incompreensível e projetar no desconhecido as nossas próprias sombras e medos. Não é surpreendente que elementos como as esferas luminosas ou os encontros com híbridos infantis retornem em suas experiências. A narrativa de Eric é, nesse sentido, profundamente moderna, pois reflete a alienação típica de sociedades em que o cidadão comum sente-se cada vez mais impotente diante das grandes instituições e tecnologias.
Ao compartilhar sua história, Eric encontra audiência, simpatia e, paradoxalmente, um sentido de pertencimento. A comunidade ufológica, com seus fóruns, podcasts e eventos, oferece um espaço onde tais experiências não são ridicularizadas, mas acolhidas e discutidas como parte de uma realidade alternativa, paralela àquela aceita pela ciência convencional. Esse ambiente reforça a crença do abduzido, criando um ciclo de retroalimentação que sustenta e aprofunda suas convicções. A ideia de que seu material genético possa estar sendo colhido e manipulado por inteligências superiores é apenas a expressão mais extrema dessa alienação, transposta para o campo do fantástico, pois eles cumprem a função psicológica de continuidade narrativa, amarrando pontas soltas e conferindo uma coerência retrospectiva ao conjunto dos eventos. Esse padrão narrativo tende a ressurgir em momentos de crise pessoal ou em períodos prolongados de estresse. Como descrito por Eric, reflete uma busca por legitimação simbólica que transcenda a experiência individual, conectando-a a tradições esotéricas ou espirituais mais amplas. Esse é um recurso comum em sistemas de crença marginalizados, que tentam construir pontes com o mainstream cultural para reforçar sua plausibilidade. Contudo, esse movimento acaba por diluir ainda mais as fronteiras entre memória, imaginação e realidade objetiva, tornando praticamente impossível qualquer análise empírica rigorosa, cuja trajetória é marcada por dificuldades familiares severas, especialmente no tocante à saúde de sua filha e à doença degenerativa da ex-esposa, paralisia do sono, memórias de infância, envolvendo luzes e esferas, interações com tecnologia incompreensível e inserção de implantes. Esses elementos, longe de constituírem provas independentes, repetem-se amplamente porque foram sedimentados na cultura popular através de literatura, cinema e depoimentos anteriores, criando uma espécie de arquétipo que se reproduz nos relatos subsequentes. A própria insistência em vincular tais experiências a locais como Zeta Reticuli ou projetos como Serpo demonstra como essas narrativas se retroalimentam e ganham coesão interna, mesmo quando desconectadas de evidências materiais. Não é incomum que sujeitos submetidos a pressões extremas reinterpretem eventos cotidianos à luz de explicações extraordinárias, especialmente quando tais explicações fornecem uma espécie de lógica ou ordem para situações que de outra forma pareceriam arbitrárias ou injustas. O fenômeno das abduções, particularmente quando combinado à ideia de programas genéticos e hibridização, oferece esse tipo de estrutura narrativa, confere ao abduzido um papel especial, ainda que involuntário, numa trama cósmica que transcende sua existência comum. É relevante observar que o relato de Eric segue quase à risca o roteiro clássico das abduções modernas, encontros com entidades pequenas e cinzentas. Outro aspecto notável é a tendência de interpolar no relato elementos de cunho sexual, frequentemente interpretados como parte de um suposto programa de extração genética. A insistência em ligar esses eventos a práticas ancestrais ou símbolos religiosos como o olho de Horus, ou mandalas conhecidas como olho de Deus. O próprio desenvolvimento das memórias de Eric, que vão se tornando mais vívidas e elaboradas à medida que ele mergulha no universo das abduções. É também digno de nota o papel desempenhado pela tecnologia, ou mais precisamente pela forma como a tecnologia é representada nesses relatos. Tubos de vácuo, dispositivos piramidais, instrumentos que remetem a eras passadas. Ao se examinar a questão sob uma perspectiva mais ampla, percebe-se que a narrativa de Eric reflete preocupações sociais e culturais típicas de nosso tempo. O medo
da manipulação genética, a desconfiança em relação à medicina convencional, a presença recorrente de elementos como bases subterrâneas e programas híbridos aponta para um substrato paranoico que alimenta essas crenças, vinculado a teorias da conspiração sobre governos, militares e alianças secretas com entidades não humanas. No cerne dessa construção está a percepção de que o indivíduo foi reduzido a mero recurso, explorado por forças que o ultrapassam e o desconsideram como ser autônomo. Por fim, é inevitável considerar o papel da validação social na persistência desses relatos. Se você chegou até aqui, vale a pena deixar seu comentário sobre essas ideias nos comentários. Portanto, quando se observa o caso de Eric à luz dessas considerações, ele não aparece como uma anomalia isolada, mas como parte de um fenômeno cultural mais amplo. A continuidade desse tipo de narrativa mesmo em tempos onde a tecnologia e a ciência avançaram consideravelmente. E se você gosta de reflexões profundas como essa, que exploram o impacto dos mitos modernos em nossas vidas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curta, compartilhe e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Esse tipo de narrativa, em que experiências pessoais são reinterpretadas como parte de uma vasta conspiração envolvendo seres extraterrestres e programas secretos de hibridização, aponta para a maneira como o imaginário coletivo influenciado por décadas de literatura, cinema e cultura pop molda e alimenta as crenças individuais. Essas experiências são conhecidas por sua capacidade de gerar sensações vívidas de presença, de contato e até mesmo de manipulação física, ainda que não haja qualquer evidência objetiva de que tais eventos tenham ocorrido fora do campo da mente. A fusão entre o sonho e a vigília, o real e o imaginado, cria terreno fértil para que relatos como os de Eric se consolidem como verdades pessoais inabaláveis. Apesar de serem compartilhadas publicamente, a validação que Eric busca parece ser mais interna do que social. O fato de que o surgimento e a intensificação das experiências de Eric coincidem com períodos de extremo sofrimento pessoal, como o agravamento das condições de saúde da filha e da ex-esposa, não é irrelevante. O sobrenatural, nesse contexto, oferece uma narrativa alternativa para o caos da vida real. Quem vivencia esses eventos raramente os vê como fruto da própria mente, mas como realidades externas que se impõem sobre sua vida, mesmo quando confrontados com explicações alternativas, como paralisia do sono, alucinações hipnagógicas ou distúrbios dissociativos, a tendência é rejeitá-las em favor da interpretação mais extraordinária, pois esta oferece mais sentido e, paradoxalmente, mais conforto psicológico. A existência de entidades manipuladoras e programas secretos parece mais aceitável para muitos do que a ideia de que a mente humana é capaz de produzir fenômenos tão intensos e desconcertantes. Ao invés de vítima das circunstâncias, Eric se torna peça de um jogo maior, alguém escolhido ou marcado por forças superiores. Tempos de incerteza e fragmentação social, esses relatos oferecem uma estrutura, um sentido, um enredo que conecta o indivíduo a algo maior. Existe um mercado consolidado para tais narrativas, seja em livros, podcasts, vídeos ou conferências. O público, muitas vezes composto por pessoas que compartilham das mesmas inquietações ou experiências, reforça a validade dessas histórias ao aceitá-las, discute-las e reproduzi-las. Esse ciclo de validação comunitária é poderoso, pois cria uma bolha de realidade alternativa, onde o impossível não apenas é possível, como é esperado e até mesmo banal. Mesmo que esse algo maior seja aterrador ou desumano, ele ainda confere sentido a uma existência que, de outro modo, poderia parecer caótica e insignificante.
Ele reflete as tendências, os medos e as estruturas narrativas que permeiam o fenômeno das abduções modernas. Ao analisá-lo, mais do que buscar verdades objetivas sobre a existência ou não de alienígenas, revelamos aspectos profundos da psique humana, de suas necessidades simbólicas e de como construímos sentido diante do incontrolável. Essa estrutura reflete as próprias hierarquias humanas e torna as ações das entidades mais compreensíveis dentro dos parâmetros conhecidos. Deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião e suas experiências. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem se interessa por esse tipo de reflexão profunda e provocadora. Projetamos sobre essas inteligências as mesmas dinâmicas de poder, controle e obediência que regem nossas sociedades, porque é assim que damos sentido ao inexplicável. Não é por acaso que muitos relatos de abdução contêm episódios de natureza sexual, frequentemente desconcertantes ou bizarros. Esses episódios refletem não apenas traumas pessoais, mas também ansiedades culturais sobre consentimento, controle corporal e invasão do íntimo. Ao inserir tais temas no contexto da abdução, o abduzido externaliza seus medos e conflitos mais profundos, projetando-os sobre figuras que representam o absoluto outro, o não humano, o incontrolável. Da mesma forma, a ideia de programas genéticos e de hibridização ecoa temores contemporâneos sobre bioengenharia, clonagem e controle reprodutivo, trazendo para o campo do fantástico questões que já inquietam a sociedade sob outras formas. Essa mudança de perspectiva é psicologicamente poderosa, pois desloca o foco da impotência para uma espécie de protagonismo dentro de um enredo oculto e cósmico. O estranho, para ser assimilável, precisa vestir roupagens familiares, mesmo que defasadas. Por isso, mesmo entidades supostamente avançadas recorrem a instrumentos que evocam as eras industriais ou tecnológicas do passado. Esse anacronismo não diminui o impacto da narrativa. Ao contrário, reforça sua estranheza, seu deslocamento temporal, sua resistência a uma categorização fácil. Ele não apresenta provas materiais, não tenta convencer o cético, mas narra sua trajetória como uma busca de sentido para eventos que, de outro modo, permaneceriam como traumas ou bizarrices sem explicação. Nesse sentido, sua história se aproxima mais de uma jornada espiritual ou xamânica do que de uma investigação científica. A própria ideia de que suas experiências possam ter propiciado curas milagrosas, como no episódio com o menino Tommy, reforça essa dimensão quase mística da narrativa em que o contato com o incompreensível confere ao abduzido habilidades ou conhecimentos especiais. A busca posterior por padrões e confirmações externas, como a ligação com outros casos semelhantes ou símbolos esotéricos, serve apenas para cimentar ainda mais essas crenças. A construção de uma história de vida como a de Eric Nanstiel segue padrões que já foram amplamente mapeados por estudiosos do fenômeno ufológico e da psicologia do trauma. Começa com eventos aparentemente inexplicáveis na infância. Eles funcionam como âncoras que ligam suas experiências individuais a uma tradição humana mais ampla de contato com o desconhecido. Por meio desses símbolos, o abduzido não apenas valida sua vivência, mas insere-se numa linhagem histórica de buscadores, videntes e xamãs, ampliando o escopo de sua narrativa para além do fenômeno moderno dos OVNIs. Assim, o relato não é apenas sobre encontros com alienígenas, mas sobre a perpetuação de uma tradição arquetípica de diálogo entre o humano e o divino, o conhecido e o oculto. Os implantes, os desaparecimentos e reaparecimentos em locais improváveis. Tudo segue um roteiro que já foi exaustivamente repetido em outros relatos. Essa repetição não enfraquece a crença,
Ao contrário, reforça a ideia de que existe um padrão, uma metodologia aplicada por essas entidades, conferindo verossimilhança interna ao conjunto. É um mecanismo típico de reforço de crenças, em que cada elemento novo é automaticamente encaixado no esquema anterior, sem questionamento crítico sobre suas origens ou natureza. Prossegue por períodos de silêncio ou normalidade, até ressurgir em momentos críticos da vida adulta, muitas vezes associados a doenças, perdas ou outras formas de sofrimento emocional intenso. A presença de memórias fragmentadas, muitas vezes ligadas a estados alterados de consciência, como paralisia do sono ou sonhos lúcidos, reforça esse quadro. É também notável como a narrativa se encaixa em uma estrutura quase ritualística, as esferas luminosas, os pequenos seres cinzentos. Outro aspecto que se destaca é o caráter profundamente pessoal e intransferível dessas experiências. É possível também interpretar essas narrativas como uma forma de dar estrutura a uma vida marcada por perdas e frustrações. O apego a símbolos antigos, como o olho de Horus ou as mandalas indígenas, não é casual. É importante perceber que essas construções não são deliberadas ou conscientes. Outro elemento recorrente é a ideia da hierarquia entre as entidades, com supervisores, ordens e protocolos. O uso de tecnologia anacrônica, como tubos de vácuo ou instrumentos mecânicos rudimentares, pode ser visto como uma forma de tangibilizar o mistério, tornando-o mais acessível à compreensão humana. A sexualidade é outro eixo fundamental dessas narrativas, sempre envolta em ambiguidade, violência simbólica e manipulação. A repetição desses temas e a forma como se estruturam quase como mitos modernos revela muito sobre o funcionamento da psique humana e suas necessidades narrativas. A recepção dessas histórias também revela aspectos interessantes da sociedade contemporânea. Dentro desse contexto, o caso de Eric não é único, mas exemplar. E você, o que pensa sobre essas histórias e seus impactos na forma como entendemos a realidade? A perpetuação dessas narrativas dentro do imaginário contemporâneo não apenas revela como certos mitos se adaptam e sobrevivem, mas também como os indivíduos se apropriam dessas estruturas para reorganizar suas próprias biografias e subjetividades. A experiência de Eric Nastiel pode ser lida como um exemplo cristalino de como o trauma, a solidão, bases subterrâneas, experiências clínicas invasivas, hibridização indica que estamos diante de uma estrutura arquetípica que atende a necessidades psíquicas profundas, em sociedades altamente racionalizadas, onde as formas tradicionais de espiritualidade perdem espaço. Essas novas mitologias oferecem uma resposta alternativa ao desejo humano por transcendência, mistério e pertencimento a algo maior do que si mesmo. O indivíduo não apenas vive sua dor, mas a insere numa narrativa cósmica que lhe confere um sentido, uma razão oculta para sua experiência. Em tempos de globalização, imigração massiva, miscigenação e avanço biotecnológico, esses híbridos simbolizam tanto a esperança quanto o terror diante do novo, do diferente, do outro que se mistura ao eu. A narrativa da abdução se torna, assim, um campo onde se projetam ansiedades muito humanas, travestidas de ficção científica. A perda e a busca de sentido se convertem, por meio da linguagem dos OVNIs e das abduções, numa nova mitologia pessoal. O encontro com o olho de Horus, as mandalas conhecidas como olho de Deus, os símbolos geométricos recorrentes, todos remetem a práticas ancestrais de busca pelo divino, pela compreensão do cosmos, pela proteção contra o mal. A validação mútua entre abduzidos, pesquisadores e entusiastas criam um ecossistema onde essas experiências não apenas são aceitas, mas são incentivadas, reforçadas e ampliadas. Revela menos sobre a possibilidade de vida extraterrestre e mais sobre a forma como o ser humano cria e recria mitologias para lidar com suas próprias limitações
medos e desejos, as abduções, as bases subterrâneas. Os híbridos e os programas secretos são expressões modernas de arquétipos ancestrais, ressignificados para um tempo que perdeu suas certezas e busca desesperadamente novos sentidos. A verdade dessas histórias não reside em sua factualidade, mas em sua função psíquica, cultural e simbólica. A cada novo relato, o mito ganha mais força, mais detalhes, mais variações. Não se esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando nossos conteúdos. E compartilhe suas ideias nos comentários. Sua opinião é parte essencial dessa conversa. É um processo de co-construção contínuo, onde a experiência individual se torna parte de uma narrativa coletiva maior. Essa coletividade oferece ao indivíduo não apenas acolhimento, mas uma identidade, um pertencimento, uma razão para sua dor. A tecnologia alienígena torna-se, assim, o equivalente contemporâneo das relíquias sagradas, dos talismãs, dos grimórios. O passado mítico é resgatado e reconfigurado para responder às angústias do presente, criando uma ponte entre o arcaico e o futurista. As cenas de violação, extração de material genético, relações forçadas ou simuladas condensam medos primários sobre o corpo. O consentimento, a agência e a vulnerabilidade. Mais do que fantasias ou alucinações isoladas, essas experiências são a dramatização simbólica das tensões que permeiam as relações humanas na contemporaneidade, especialmente aquelas marcadas por dinâmicas de poder, exploração e manipulação. Ao colocar essas tensões no cenário do insólito, do alienígena, o abduzido externaliza e processa angústias que de outro modo permaneceriam difusas e inomináveis. A ideia de que governos militares e alienígenas trabalham em conluio escondendo verdades, manipulando corpos e consciências, reflete uma desconfiança generalizada nas instituições. Não há provas, não há testemunhas confiáveis, não há validação institucional. Isso coloca o abduzido na posição de herege moderno, alguém que carrega uma verdade invisível, inaceitável, mas inquestionavelmente real para si mesmo. É uma forma de resistência ao paradigma dominante. Uma maneira de afirmar a validade da experiência subjetiva contra o ceticismo científico e o descrédito social. Nesse sentido, essas histórias funcionam também como narrativas de afirmação pessoal, ainda que construídas a partir da dor e do absurdo, uma percepção de que a verdade está sempre oculta, de que o indivíduo é sempre vítima e nunca agente. Isso ressoa com o clima cultural de desinformação, manipulação midiática e perda de referências estáveis que caracteriza o mundo atual. Tal processo não é único nem isolado, mas faz parte de um movimento mais amplo, que transcende as especificidades de cada caso e encontra eco em milhares de outros relatos semelhantes ao redor do mundo. Das camadas ocultas da mente e da sociedade onde se realizam os trabalhos sujos, onde a verdade é distorcida e manipulada, onde o ser humano é reduzido a mero objeto de estudo ou extração. Ao descrever suas experiências nesses ambientes, os abduzidos não estão apenas falando de lugares distantes e inatingíveis, mas metaforizando suas próprias descidas aos porões da alma, aos espaços internos onde habitam o medo, a dor e a incompreensão. O fato de essas histórias ressurgirem ciclicamente com variações mínimas, mas mantendo um núcleo fixo de elementos luzes e entidades. É interessante observar que as teorias de conspiração frequentemente associadas a essas narrativas reforçam ainda mais o sentimento de impotência frente às forças que governam o mundo. As bases subterrâneas presentes de forma recorrente nesses relatos são mais do que locais físicos em supostas geografias secretas. Elas são imagens simbólicas do inconsciente reprimido,
Da mesma forma, os híbridos gerados nesses programas não são apenas produtos de manipulação genética extraterrestre, mas representações dos medos contemporâneos em relação à dissolução das fronteiras identitárias. A hibridização cultural, a perda da pureza biológica ou espiritual. O componente sexual, tão central em relatos como o de Eric, reafirma essa leitura. Outro elemento que reforça essa construção simbólica é a insistência na ideia de que tudo isso está fora do alcance da ciência oficial. A conexão entre essas experiências e antigas tradições espirituais reforça seu papel como continuidades arquetípicas disfarçadas de modernidade. Por fim, é necessário destacar o papel da comunidade na sustentação dessas crenças. Em síntese, o caso de Eric Nanstiel, como tantos outros. Se você chegou até aqui e aprecia esse tipo de reflexão que ultrapassa as aparências e busca as camadas mais profundas do fenômeno, essa estrutura narrativa, portanto, revela muito mais sobre o próprio funcionamento da mente humana do que sobre qualquer realidade objetiva envolvendo seres extraterrestres ou planos secretos de hibridização. A mente constrói histórias a partir das lacunas, das ansiedades e dos traumas que não encontram outro modo de serem processados. O inconsciente cria imagens, sons, símbolos, seres e lugares que correspondem às suas próprias estruturas internas, projetando no exterior o que não consegue elaborar de forma consciente. A infância marcada por estranhezas, os apagões de memória, os episódios traumáticos que se acumulam sem explicação. Filmes, livros, séries, documentários, artigos, tudo contribui para formar o vocabulário simbólico com que essas experiências serão reconstruídas. É por isso que elementos como seres cinzentos nábeis, triangulares, implantes e programas genéticos surgem repetidamente em relatos de pessoas que jamais se conheceram. Elas compartilham uma mesma iconografia cultural, uma mesma gramática do insólito, que organiza e dá forma às suas experiências. Não se trata de imitação consciente, mas de uma convergência inevitável em torno dos mesmos símbolos, porque são esses os que estão disponíveis para dar sentido ao incompreensível. Não se trata apenas de eventos bizarros ou grotescos, mas da dramatização de medos profundos sobre vulnerabilidade, consentimento e poder. As cenas em que o corpo é manipulado, invadido ou explorado sexualmente, revelam não apenas traumas pessoais, mas também as ansiedades de uma sociedade que constantemente discute e revisita essas questões. O corpo torna-se o campo de batalha simbólico onde se jogam as disputas entre o eu e o outro, entre o desejo e a violência, entre a identidade e a dissolução. O despertar tardio para a possibilidade de que aquilo que parecia desconexo, isolado e sem sentido, na verdade faz parte de algo maior, algo oculto, algo planejado. A necessidade de compreender, de pertencer, de encontrar sentido no sofrimento, de ter controle sobre a própria narrativa. As abduções, as bases secretas, os híbridos e as conspirações interplanetárias são apenas roupagens modernas para inquietações ancestrais. Vamos seguir juntos, desvendando os mistérios que habitam as fronteiras da realidade e da imaginação. São mitos atualizados para um tempo que perdeu seus deuses tradicionais, mas não sua sede de mistério e explicação. Ao organizar sua experiência como uma história coerente, com começo, meio e fim, com vilões, heróis e propósitos, o indivíduo encontra uma forma de lidar com o caos interno. São expressões simbólicas que organizam o caos, oferecem conforto e constroem sentido em um mundo que tantas vezes parece não ter nenhum. O trauma, a perda, o sofrimento ganham um lugar dentro de uma estrutura maior, tornam-se compreensíveis, mesmo que dentro de uma lógica que desafia as convenções da racionalidade. Paradoxalmente,
Ao criar uma narrativa em que é vítima de forças superiores, o abduzido sente que recupera uma forma de controle. Ele sabe o que lhe aconteceu, entende os porquês, identifica os responsáveis. Mesmo que impotente para mudar a situação, ao menos possui uma explicação que organiza sua experiência e lhe dá sentido. A alternativa é menos viver num mundo regido pelo acaso, onde doenças devastam famílias, onde perdas acontecem sem razão, onde o sofrimento é gratuito, é muito mais insuportável. A teoria da conspiração oferece, nesse sentido, um alívio. Se tudo tem um propósito oculto, então nada é completamente aleatório, e o caos pode ser, ao menos em parte, compreendido. A narrativa da abdução oferece, portanto, um tipo de catarse, uma purgação simbólica que permite ao sujeito continuar existindo, apesar do absurdo. O papel das memórias recuperadas ou das interpretações retroativas dos eventos é crucial nesse processo. O abduzido não quer ser apenas alguém que viveu algo estranho. Ele quer ser parte de uma linhagem, de uma tradição que remonta a tempos imemoriais. Ao se conectar a esses símbolos, insere sua experiência pessoal numa narrativa maior, que transcende o indivíduo e alcança o coletivo, o mítico, o eterno. Isso confere um sentido de pertencimento que é, em última instância, o que todos buscam. O passado é reescrito à luz da nova crença. O que antes parecia apenas um sonho estranho ou uma sensação desconfortável torna-se evidência de um plano muito maior em ação. O passado, assim, é reinterpretado para dar coesão ao presente. Assim, os relatos de Eric, com seus orbes, cinzentos, implantes, bases subterrâneas e manipulações genéticas, funcionam como uma dramatização psíquica das suas dores mais profundas, das suas inseguranças mais arraigadas e das suas angústias diante de um mundo que lhe é hostil e incompreensível. Não é possível desconsiderar o contexto social em que essas narrativas emergem e ganham força. Vivemos em tempos de hiperconectividade, de excesso de informações, de narrativas fragmentadas e de realidades alternativas alimentadas por algoritmos e bolhas digitais. O espaço para mitologias contemporâneas nunca foi tão fértil. As teorias de conspiração que se multiplicam, as comunidades online que reforçam crenças marginais, os podcasts e vídeos que alimentam o imaginário coletivo com novas camadas de desconfiança e mistério. Tudo isso cria um terreno ideal para que histórias como a de Eric encontrem não apenas eco, mas também validação social. A lógica é simples. Se há outros que vivenciaram algo semelhante, então não estou louco. Se há quem pesquise e leve a sério, então minha experiência é legítima. A estrutura dessas narrativas segue um padrão reconhecível e quase inevitável. Há sempre um antes e um depois. Essa reinterpretação não ocorre no vácuo, mas é mediada por conteúdos culturais previamente absorvidos. O aspecto terapêutico dessas narrativas não pode ser ignorado. A insistência em vínculos com símbolos ancestrais, como o olho de Horus ou as mandalas conhecidas como o olho de Deus, revela uma busca por legitimidade e continuidade histórica. Outro fator determinante é a necessidade de controle. A sexualidade, elemento recorrente nessas narrativas, também cumpre um papel fundamental. Ao fim, o que essas histórias revelam não é a existência de alienígenas, mas a existência de necessidades humanas profundas e universais. Por isso, ao analisar essas histórias, não devemos nos fixar na questão factual menos aconteceu ou não aconteceu, mas na função que elas cumprem para quem as vive e para a sociedade que as consome. Se você gostou dessa reflexão e quer continuar explorando as intersecções entre cultura, mente humana e mitologias contemporâneas, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários sua opinião sobre esse tema.
Diante dessa compreensão mais ampla do fenômeno das abduções como expressão de mitologias contemporâneas, é possível perceber que, ainda que envoltas em roupagens tecnológicas e modernas, essas narrativas reproduzem dinâmicas simbólicas profundamente enraizadas na psique humana. O contato com o outro, com o desconhecido, com forças superiores e incontroláveis, está presente em mitologias desde os primórdios da civilização. Sua experiência o separa dos demais, confere-lhe um conhecimento proibido, uma vivência que transcende o ordinário. Mesmo que essa separação o isole socialmente ou o coloque sob suspeita, ela lhe confere uma identidade clara, uma razão para suas dores e dificuldades. O medo do controle, da vigilância, da manipulação genética, da perda de autonomia corporal e mental, são temas que atravessam nossa era. As abduções encapsulam todos esses temores em imagens poderosas. Corpos invadidos, mentes manipuladas, identidades dissolvidas. Ao dramatizar essas angústias, as narrativas não apenas refletem o inconsciente coletivo, mas também reforçam as suspeitas e desconfianças que permeiam a cultura contemporânea. São, de certo modo, uma crítica simbólica à desumanização promovida por sistemas impessoais e forças invisíveis. Em um mundo cada vez mais fragmentado, onde o isolamento e a solidão são marcas recorrentes, encontrar uma comunidade que valida sua experiência e compartilha de suas crenças é uma forma poderosa de reconstrução subjetiva. São os lugares onde se escondem os segredos mais bem guardados, onde se realizam os experimentos mais obscuros, onde o ser humano é reduzido a objeto. Ao serem acessadas, essas bases revelam não apenas as intenções dos supostos sequestradores, mas também os medos mais íntimos dos abduzidos. Em um tempo em que a biotecnologia ameaça transformar a própria natureza da vida, essas histórias dramatizam a angústia diante do desconhecido que avança, do futuro que se impõe, das mudanças que não podemos controlar. Uma mitologia que, como todas as outras, busca dar sentido ao incompreensível, organizar o caos, transformar a dor em narrativa e a experiência individual em pertencimento coletivo. O híbrido é, ao mesmo tempo, promessa e ameaça. É a imagem do porvir que não compreendemos, mas que já intuímos ser inevitável. Sua participação é fundamental para ampliarmos essa discussão e explorarmos juntos os mistérios que habitam a mente humana. Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. São cenários que condensam a angústia diante do desconhecido, do oculto, do reprimido. Ao emergir dessas experiências, o indivíduo não retorna o mesmo. Ele carrega consigo as marcas desse mergulho nas profundezas. A narrativa da abdução, assim, não apenas explica o passado, mas orienta o futuro, oferecendo um caminho, um propósito, uma razão para continuar. A verdade que carregam não é empírica, mas simbólica, psicológica, cultural. Elas revelam o funcionamento das mentes que as criam e sustentam, os medos que as alimentam, as esperanças que as justificam. São documentos valiosos de um momento histórico específico, de uma cultura que perdeu seus referenciais tradicionais e busca, desesperadamente, novas formas de entender sua existência. A função social dessas narrativas é, portanto, oferecer um arcabouço simbólico para reorganizar a subjetividade em momentos de crise. Uma nova lente pela qual o indivíduo pode reinterpretar sua própria existência. O uso de símbolos é uma forma primária de organizar o incompreensível. Eles condensam significados complexos em formas simples, acessíveis ao inconsciente. Ao visualizar esses símbolos durante suas experiências, o abduzido dá forma concreta a conceitos abstratos, transformando o caos em imagens que podem ser compartilhadas, analisadas e, sobretudo, compreendidas. O que hoje se manifesta na forma de extraterrestres,
Bases ocultas e programas de hibridização já foi representado por deuses, demônios, espíritos e entidades do além. As violações, as extrações de material genético, as interações forçadas com entidades de aparência híbrida. Tudo isso reflete uma profunda inquietação com as fronteiras do eu, com a integridade do corpo, com o controle sobre a própria reprodução, em uma época em que a biotecnologia avança rapidamente, em que questões sobre clonagem, manipulação genética e identidade de gênero são constantemente debatidas. Essas narrativas oferecem uma versão extrema e simbólica dessas preocupações. O corpo torna-se campo de disputa entre o humano e o não humano, entre o natural e o artificial, entre o eu e o outro. A forma muda, mas a estrutura permanece. Esse é um indicativo claro de que tais relatos não devem ser compreendidos apenas como alegações de fatos extraordinários. Cada relato é uma tentativa singular de dar sentido a uma experiência que escapa às categorias tradicionais de compreensão. Mesmo assim, ao serem compartilhadas e validadas por comunidades afins, essas experiências individuais ganham uma dimensão coletiva, formando uma nova tradição oral que atravessa fronteiras e culturas. Nesse sentido, as abduções funcionam como mitos fundadores de pequenas comunidades que se reconhecem na dor, na perplexidade e no desejo de encontrar sentido no inexplicável, mas como tentativas humanas de dar forma ao inominável, de organizar o caos interior e social por meio de símbolos reconhecíveis. Eric Nastiel, assim como tantos outros que compartilham narrativas semelhantes, ocupa uma posição que no passado teria sido reservada aos místicos, profetas ou mártires. O aspecto ritualístico dessas experiências é igualmente evidente. As abduções seguem roteiros bastante fixos. A captura, a condução a ambientes estéreis e desconhecidos, os procedimentos invasivos, o retorno com marcas físicas ou psicológicas. Esses rituais, ainda que descritos como traumáticos, possuem uma função iniciática. O indivíduo que os atravessa emerge transformado, portador de um segredo, de uma verdade oculta. A repetição desses elementos em milhares de relatos diferentes reforça sua função arquetípica, inscrevendo-os na tradição das grandes narrativas de transformação e renascimento. Não se trata apenas de eventos estranhos, mas de passagens simbólicas que marcam a transição de um estado de consciência a outro. Outro ponto crucial é a maneira como essas histórias dialogam com o Zeitgeist, o espírito do tempo. A presença constante de elementos como luzes, esferas, implantes e símbolos geométricos reforça o aspecto visual dessas experiências, conectando-as a tradições antigas de comunicação com o transcendente. A sexualidade, mais uma vez, surge como território privilegiado dessa dramatização. É importante notar que essas narrativas não pretendem ser universais ou absolutas, elas são profundamente pessoais. Essa dimensão comunitária reforça o pertencimento e a identidade dos envolvidos. As bases subterrâneas, presentes com tanta frequência nesses relatos, funcionam como metáforas dos níveis mais profundos e inacessíveis da psique. Por tudo isso, é inócuo tentar deslegitimar essas experiências com base apenas na ausência de provas físicas. A insistência na manipulação genética e na criação de híbridos reflete, em última análise, um medo profundo da dissolução das fronteiras que definem o humano. A narrativa de Eric Nastiel, portanto, é mais do que um relato isolado, é parte de um mosaico maior, que desenha os contornos de uma nova mitologia em construção. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu comentário compartilhando sua visão sobre essas reflexões.